Bom dia, estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira, nesse dia que nos fez o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para a sua vida. Fique com a gente, Deus vai nos abençoar. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Todo poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Toda honra, louvor, damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos está. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus, atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Nós vamos começar a nossa semana falando de um dos assuntos mais interessantes da Bíblia. E, meus irmãos, não é muito fácil nós compreendermos este assunto e vivenciarmos este assunto. Aliás, é muito mais difícil vivenciá-lo. Entender, a gente até entende, mas viver é muito difícil. Eu quero começar a semana falando com você sobre o perdão. O que é o perdão? O que significa perdoar uma pessoa e que relevância tem isso para a nossa vida e para a vida da nossa família? O texto que nós vamos ler daqui a pouco é um texto onde nos ensina muito sobre perdão. Nós estaremos lendo um texto onde o Senhor Jesus Cristo vai se encontrar com uma mulher que precisava muito experimentar o perdão de Deus. E nesse encontro desta mulher com Jesus, o texto nos dá lições maravilhosas sobre o perdão. Eu sei que há muitas pessoas agora nos assistindo e talvez você tenha no coração um peso, uma culpa por uma falta que cometeu na sua vida, não importa se aconteceu ontem, se aconteceu semana passada ou há 30 anos passados. O fato é que a culpa corrói a nossa mente, corrói o coração. É um dos sentimentos mais maléficos ao psiquismo humano e à alma do ser humano. Portanto, é muito importante que você entenda o que é receber o perdão de Deus e transmitir perdão a outras pessoas.
Este assunto não é simples. Nós sabemos muitas vezes sobre perdão, teoricamente. Podemos abrir agora um dicionário e veremos lá qual é o conceito que aquele dicionário apresenta sobre perdão. Mas, minha gente, como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar uma pessoa que nos magoou, uma pessoa que pisou na gente, que humilhou a gente. É muito difícil. Nós guardamos, às vezes, por anos a fio, a experiência traumática e esmagadora que nós tivemos com outras pessoas. Nesse texto que nós vamos refletir hoje, no nosso primeiro programa da semana, nesta segunda-feira, nós vamos aprender como que Jesus, como o nosso mestre, tratou a questão de uma mulher que estava tão culpada, que estava tão amassada pelos seus próprios pecados e pelos seus próprios erros. Nós vamos aprender e tirar lições maravilhosas para a nossa vida. Eu quero convidar você a que leamos a Bíblia. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, ou onde você estiver, você pode abrir agora na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Passo a ler então a história do encontro de Jesus com esta mulher. A Bíblia não fala o seu nome, não sabemos muitos detalhes sobre a história dela, nem sobre sua família, mas o conteúdo que se encontra aqui na Palavra de Deus é suficiente para trazer a nós lições extraordinárias. O texto diz: um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados. Que Deus nos abençoe no entendimento desta passagem, desse texto maravilhoso. Nós vamos refletir aqui sobre o perdão. Nós vamos aprender como Jesus nos ensina a perdoar na experiência com esta mulher. Eu queria que você não saísse daí, que você pudesse pedir a Deus: Pai, ensina-me a perdoar. Fala ao meu coração, fala à minha intimidade, fala às minhas necessidades e retira de mim tudo aquilo que não é bom e que não provém do Senhor. Nesta manhã, eu quero tratar com você sobre a bênção de ser perdoado e aprender a perdoar. Nós voltaremos já já e que Deus possa abençoar a nossa reflexão.
seu filho tem um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos. Mude para o CAP. CAP Unigran Rio. Matrículas abertas. Esses produtos te lembram algo? As crianças pequenas, reuniões com as amigas. Isso mesmo, é a Tupperware sempre presente em todos os momentos. Venha conhecer as novidades, produtos inovadores, práticos, com design e qualidade que só os legítimos Tupperware têm. Procure a marca Tupperware. Entre em contato conosco, ligue ou acesse o nosso site. Muito sucesso sim, já sei, Tupperware é show. Declare ao Senhor. Minha vida, assim, Senhor, bendito a ti eu sou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Vamos então começar a nossa reflexão sobre o perdão nesta manhã, este assunto tão importante, baseado nesse texto de Lucas 7, de 36 a 50. A história que estamos vendo aqui é uma história maravilhosa. Um homem chamado Simão, um fariseu, doutor da lei, convida Jesus para ir à sua casa. Na verdade, Simão não está preocupado em manter com Jesus alguma intimidade e nem o admirava. Ele está curioso, ele quer saber quem é Jesus. Ele quer saber quem é aquele homem que aparecera e que estava fazendo tanto sucesso com as suas palavras e com as suas atitudes. Ele prepara então uma refeição, convida Jesus e Jesus vai até a casa deste fariseu. Estava lá, quando de repente uma mulher aparece. Entrou naquela casa, não sabemos exatamente como, mas esta mulher chega aonde estava a reunião e se aproxima de Jesus. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é exatamente o fato desta pecadora, como a Bíblia diz, entrar na casa de um doutor da lei, de um homem respeitado, admirado na sociedade daquela época. E aquela mulher pecadora, por que chamada de pecadora? Por que ela é vista desta forma? Provavelmente, esta mulher era uma prostituta. Uma mulher desqualificada na sociedade daquele tempo, uma mulher não respeitada, uma mulher não admirada.
E agora ela invade a casa e chega lá onde estava Jesus. Ela não diz uma palavra. É interessante que tudo que acontece aqui nesse texto, esta mulher está em silêncio. São suas atitudes que falam, é o seu comportamento que está falando. E observe, agora quando ela chega diante de Jesus, ela tem uma atitude interessantíssima de arrependimento. Qual foi? A Bíblia conta que quando esta mulher entra na casa daquele fariseu, daquele doutor da lei, e se depara com a figura de Jesus, ela começa a chorar. Aqui está o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Aquela prostituta deve ter tido muita dificuldade de entrar naquela casa, tomar essa decisão de entrar na casa daquele homem tão importante, e agora ela está na presença de Jesus e ela quebranta o seu coração, ela começa a chorar. O que se passava na sua mente? O que havia na mente daquela mulher? Eu imagino que na mente daquela mulher, naquele exato momento, estava passando os seus pecados, as suas fraquezas, a sua vida, tudo que ela havia cometido, todos os erros, todas as suas falhas, todas as suas decepções amorosas, tudo que já havia acontecido de ruim e difícil na vida daquela mulher. Devia ter passado um filme diante dela e ela começa a chorar. E quando ela começa a chorar, ela começa a desprender o seu coração. Ela começa a trazer e colocar diante de Jesus, através de atitudes, alguns dos seus pesos mais profundos. Aquela mulher vai agora, num terceiro momento da nossa história, fazer uma oferta. O que ela estava ofertando? O que é ofertar? Ofertar é entregar a Jesus. É entregar a Deus alguma coisa. O que é que ela entrega? Primeiro, ela entrega as suas lágrimas. As suas lágrimas certamente simbolizavam o arrependimento que ela estava sentindo, a dor por toda a sua história e por toda a sua vida. Mas ela faz mais. Ela solta os seus cabelos, diz o texto, e começa a enxugar as lágrimas que pingavam sobre os pés de Jesus. Interessante. Os cabelos de uma prostituta, parte valiosa da sua estética, da sua aparência, e ela então enxuga as lágrimas dos pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Ela não está mais preocupada consigo mesma. Esta cena é interessante, este ato é maravilhoso. Ela agora só está preocupada em estar sinceramente diante de Jesus, com seu coração aberto, demonstrando o seu arrependimento, suas lágrimas, demonstrando a sua fidelidade, o seu amor e buscando em Jesus uma esperança para a sua vida, buscando o perdão. Aquela mulher agora havia levado para aquele cenário um vaso de um perfume caro, alabastro, e ela começa a derramar aquele perfume que se mistura com as suas lágrimas, com os seus cabelos, com os pés do Senhor, e ela está ali, agora chorando, dando a sua oferta, dando o melhor que ela tinha. Provavelmente comprou aquele perfume com o dinheiro da prostituição. Certamente era um perfume caro que ela usava para se preparar para os seus encontros. Mas agora ela oferece o que tinha de mais caro a Jesus. Num outro momento dessa história maravilhosa, nós vemos Simão. Simão vai questionar o Senhor. Senhor, tu não sabes quem é esta mulher? Ele vai questionar no próprio coração dele. Ele lá no seu pensamento diz, se ele fosse realmente o Messias, ele saberia quem o está tocando, quem é que está falando com ele. Mas como Jesus conhece o mais íntimo do coração, vai questioná-lo e vai lhe dar uma lição, dizendo, Simão, Simão, você não sabe o que é perdoar. Nós vamos continuar essa história daqui a pouco, essa história maravilhosa. Depois do final dessa história, eu quero orar por sua vida. Quero pedir a Deus que traga perdão ao seu coração, que você possa aprender a buscar, a ser perdoado no Senhor. A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos tira toda a culpa,
perdoa o nosso coração, perdoa a nossa vida. Fique com a gente, nós vamos continuar falando sobre o perdão de Deus na nossa existência. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Eu quero então concluir este bloco, concluir o nosso programa, falando exatamente sobre essa história, chegando ao final dessa história e o que Jesus nos ensina aqui sobre o perdão. Depois que ele chama a atenção de Simão, dizendo: Simão, você não me ungiu, você não lavou os meus pés, não me deu ósculo, não cuidou de mim como é de costume com cada pessoa que chega na casa do outro nesta sociedade. Mas esta mulher, desde que aqui chegou, não cessa de fazer essas coisas. Lava os meus pés com suas lágrimas, os enxuga com os seus cabelos e derrama sobre mim um perfume caro. Simão, quando a gente ama muito, a gente perdoa muito. Esta foi exatamente a lição que Jesus estava trazendo para aquele homem e para todos nós. Quando amamos muito, temos muita capacidade de perdoar. Deus nos amou muito, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito amor por mim e por você. Nós que temos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas desobediências diante de Deus. O Senhor nos perdoa. O Senhor trouxe graça. O Senhor, através do sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. E eu quero dizer a você que quando você é perdoado por Deus, você aprende a perdoar. Eu sei que talvez muitas pessoas já magoaram você durante a sua vida, ofenderam, deixaram marcas talvez profundas no seu coração. Mas eu quero dizer a você que o Senhor nos ensina o perdão através do seu próprio gesto na cruz, através dele mesmo. E a gente pode aprender a perdoar o nosso semelhante, aquele que convive conosco, ou aquele que mora conosco, ou aquele que distante de nós nos trouxe e nos deixou ferida no coração. O perdão é muito importante. Quando não há perdão, há sangramento na alma, há ferimento. Eu quero agora orar com você, pedir a Deus que Deus possa tratar do seu coração como Ele tratou do coração daquela mulher. Que o Senhor possa te abençoar e fechar todas as feridas e que você receba o perdão de Deus e aprenda a perdoar o outro. Feche os seus olhos e vamos orar para Deus tratar isso em você. Vamos orar. Ó Deus, eu quero te agradecer por este momento e te peço que nesta hora o Senhor possa cuidar das feridas mais profundas do coração daqueles que nos ouvem e que nos veem. Pai, quantas ofensas, quantas mágoas marcam o coração dos telespectadores. Ó Deus, faz uma obra agora, Senhor. Restaura, tira as mágoas e as tristezas e que o Senhor possa derramar o bálsamo do perdão. Assim como o Senhor também os perdoa, assim como o Senhor morreu por nós, entregando o seu Filho para nos redimir de todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar muito, que a graça de Deus e o perdão possa chegar ao seu coração, que você tenha um coração limpo na presença do Senhor. Neste programa você assistiu 2 clipes maravilhosos do coro e da orquestra da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estiveram conosco na nossa igreja, foi uma grande festa. Portanto, eu quero convidar você
Estamos sempre com coisas novas e maravilhosas na presença de Deus, levando o povo de Deus à adoração. Quero convidar você a vir estar conosco. Os nossos cultos, quintas-feiras às 20 horas, domingos 10h30 e 19h30. Esteja com a gente, traga a sua família. Quiser nos conhecer melhor, entre no nosso site www.igrejadorecreio.org.br. Telefone 2437-8576. Temos um lugar para você e para a sua família aqui conosco. Que Deus possa abençoá-lo. Eu sei que este programa mexeu com você. Falar de perdão não é fácil. Falar de perdão é algo que mexe com a nossa história, porque todos nós temos alguma coisa a ser tratada. Alguém nos feriu, alguém também na nossa vida machucou o nosso coração. E quem sabe você tenha feito o mesmo com uma outra pessoa. Mas o Senhor Jesus nos ensina o perdão. Ele ensinou a Simão, ensinou aquela mulher. No final do texto ele diz àquela mulher, por causa do teu arrependimento, das tuas lágrimas, da tua sinceridade, perdoados são os teus pecados, vai em paz. Quando o perdão vem, a primeira consequência no coração e na vida da gente é a paz. E essa paz invade a nossa vida e a nossa história. Eu espero que hoje você também possa confessar diante de Deus os seus pecados, confessar até as mágoas que você tem, aquilo que outros lhe fizeram. Perdoar é se libertar, é soltar-se do outro, é viver em liberdade. E quando você fizer isso, você experimentará a paz maravilhosa de Deus na sua vida. Portanto, que o Senhor faça isso com você e com toda a sua família. Amanhã estaremos aqui para mais um Despertar com Deus, com uma entrevista fantástica sobre violência contra a mulher. Não perca, terça-feira, 7h30, Despertar com Deus. Eu estou esperando você. Que Deus te abençoe.